Temos lugar para todos. Ora, então a todos, muito bom dia. Bom dia! Hoje é a primeira, gostei. Está bom, hoje o café estava forte. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós damos graças a Deus por podermos estar aqui na sua casa, neste lugar que nós consagramos ao nosso Deus. E mais uma vez aqui estamos para louvar e bendizer o nosso Deus, não é? Queremos prestar o culto que é devido apenas ao nosso Deus. E Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Vamos louvá-lo, vamos agradecer, vamos ouvir também a sua palavra, porque queremos cada vez conhecer melhor, cada vez mais conhecer melhor o nosso Deus. São todos muito bem-vindos, creio que não há aqui nenhuma cara desconhecida, é tudo caras lindas e já bem conhecidas. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar a lembrar, eu quero dizer já isto de início, porque depois no decorrer do culto poderá não haver oportunidade. Vamos continuar a lembrar alguns irmãos e irmãs da nossa igreja que precisam das nossas orações, precisam das orações de cada um dos filhos de Deus aqui desta igreja. Temos connosco a Olga Ferreira, que nos pediu à igreja que nós orássemos por ela. Já no domingo passado falámos sobre isso. Ela está à espera de ser chamada para fazer uma ressonância. Foi detectado mais um tumor na sua cabeça, mas nós queremos que Deus vai trabalhar no seu físico e porque Ele tem todo o poder. Também estamos muito satisfeitos por rever a nossa irmã Joaquina. Esta semana não consigo fazer o tratamento, mas ela ali está, lutando também, e é uma alegria muito grande para nós podermos revê-la também. E tantos outros irmãos, e nós temos no nosso boletim os nomes daqueles que precisam das orações da igreja. Nós vamos continuar a interceder por estes irmãos. Muito bem. Já foram dadas as boas-vindas e nós agora vamos ter uma palavra de oração antes de nós termos a nossa leitura. Eu pedi ao nosso irmão Paulo para nos dirigir uma palavra de oração e depois iremos ler o Salmo 121. Oremos. Deus e nosso Pai, nós te louvamos e sabemos que Tu és o nosso Deus, Pai. Sabemos que Tu és presente aqui, Senhor, e é para Ti que nós queremos dedicar todo este tempo que aqui vamos estar, Senhor, juntos. E, Senhor, queremos dizer que Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, e que te manifestes da forma que Tu desejares, Senhor, porque Tu és o Senhor, Tu és Deus. Obrigado, Senhor, por cada um estarmos aqui presentes, para podermos abrir as nossas bocas, podermos abrir o nosso coração para contigo, Senhor, mas também Tu possas nos restaurar, Senhor, nos renovar, Senhor, Senhor, cada vez mais nos cativarmos para contigo, Senhor, porque sabemos que Tu és bom, Senhor, Tu és um Deus misericordioso, és um Deus que deu tudo, Senhor, aquilo que tinha, para que pudéssemos louvar através da nossa boca, através da nossa vida, para contigo, Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos. Senhor, nesta manhã queremos entregar tudo aquilo que irá ser realizado, Senhor, aqui. Senhor, te queremos deixar que o Teu Espírito seja Ele, Senhor, a dirigir todas as coisas. Queremos, Senhor, que sejas Tu, Senhor, e não nós. Nós não sejamos impedimento para o Teu Espírito, Senhor, fluir na nossa vida, Senhor, e agir conforme Tu queres, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda antes da leitura, só lembrar que este é o último domingo que vamos estar ainda com o seu pastor Osvaldo. Tudo indica que, creio que, não sei se ainda hoje, se amanhã, ele estará viajando de regresso para Portugal. O pastor Osvaldo, a vossa irmã Mirtes, a sua filhinha Elisa, passaram pelo tempo de férias lá no Brasil. Nós podemos acompanhar também através das redes sociais, enfim, tudo aquilo que ele ia postando no YouTube, no Facebook, enfim,
ficámos muito satisfeitos de ver o casamento também da sua filha, enfim, espero que eles venham bem revigorados e já estamos também com saudades. Também dizem que já têm saudades de Portugal. Ok, vamos então à nossa leitura de hoje, o Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Nós vamos dar a palavra então à nossa irmã Ana para dirigir este período de louvor. Nós vamos ficar em pé e vamos exatamente cantar este salmo. Vamos cantar este corinho que, simultaneamente com a leitura da palavra, nos traz esta confiança e este descanso. É o Senhor quem nos guarda. Meu socorro
nós tenhamos realmente esta certeza da segurança que nós temos em Deus. Quer atravessemos tempos mais calmos, quer atravessemos tempos mais desafiantes, como os que agora estamos a assistir. Nossa segurança em Deus, nossa segurança em Jesus. E por isso nós vamos dizer: canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Porquê? Porque hoje vivo na luz, graças à segurança que eu tenho no meu Jesus. Nós vamos realmente dizer isto mesmo no coro que vamos cantar a seguir. Não olho as circunstâncias, não olho o que se passa à minha volta, não me agarro a homens, não me agarro a circunstâncias, mas eu firmo-me no meu Deus, que me ajuda a atravessar as dificuldades, que me ajuda a atravessar as contrariedades da vida. Por isso, eu sinto paz na minha alma, mesmo quando tudo à volta está um turbilhão. Por isso, eu sinto alegria e gozo, como diz esta letra, porque nós olhamos para o Senhor poderoso, que tem o controle, que tem a autoridade, que tem o domínio sobre tudo. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor.
desafio esta música para nós e vamos ter a oportunidade agora de fechar os nossos olhos e diante de Deus pensar em tudo o que tem sido a nossa vida nestes últimos tempos, em tudo o que também temos visto e presenciado, em tudo o que a nossa igreja tem sido desafiada. Temos tido muitas enfermidades, temos sido desafiados a orar por muitas situações de irmãos enfermos. Estamos a assistir a um conflito neste momento que está a passar bem perto de nós, povos que estão a lutar, povos que estão a sofrer. Mas também estamos a ver a mão de Deus a ser maravilhosa com irmãos nossos que estão nesses lugares e que estão a alcançar outros, que estão a ajudar. Isso também temos que dar muitas graças a Deus, porque o Senhor se está a mover no meio do conflito e os seus filhos estão a levantar-se naquele lugar. Mas vamos ter este pequenino tempo para orarmos e que não olhemos às circunstâncias, mas que as entreguemos nas mãos do Senhor. Cada um individualmente vai orar por si, por toda esta situação que estamos a passar. Vamos ter este tempinho de oração e realmente entregar nas mãos do Senhor para que este coro seja uma realidade, que realmente as circunstâncias não nos façam tirar o olhar do nosso Deus, porque nós dizemos, é verdade, nem tudo nos vai bem, é verdade, nós temos que reconhecer que temos problemas e dificuldades, seríamos falsos se estivéssemos a dizer o contrário, até porque o próprio Deus nos diz na sua palavra que iríamos passar por aflições. Mas como é que nós atravessamos essa tempestade? É isso que vamos entregar nas mãos do Senhor. Eu quero atravessar esta tempestade de olhos postos em Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, pelos meus irmãos que estão enfermos, pela minha vida, por quem está a passar por guerras neste momento. Vamos entregar nas mãos do Senhor, porque só Ele pode fazer a obra. Então, num tempo de oração silencioso, cada um de nós no seu lugar ora ao Senhor por breves instantes, colocando todas estas situações e todas as que o Espírito trouxer ao vosso coração para entregar nas mãos do Senhor neste momento. E realmente que nós olhemos para o seu amor e não nos guiemos por vista, mas que seja o Senhor. Peço ao pastor Aldeiro, por favor, que possa orar neste momento, encerrando este tempo. Senhor Jesus, nós, ó Pai, buscamos ao Senhor porque só Tu, ó Pai, tem poder e autoridade para mudar, ó Deus, a nossa história, para mudar, ó Pai, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Só Tu, ó Pai, tem o poder, Pai, e a autoridade para que no Teu trono de glória, o Senhor, ó Deus, libere uma palavra de cura, uma palavra de paz, uma palavra, Deus, de transformação em nossas vidas. Nós, ó Deus, estamos a interceder, ó Pai, pelos nossos irmãos enfermos, ó Deus, que precisam, ó Pai, do Teu toque. E clamamos a Ti, ó Deus, libera uma palavra de cura sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles tenham agora suas vidas transformadas, ó Pai.
Assim como o Senhor reorganizou, ó Pai, fez e criou os céus e a terra, e com uma só palavra foi colocando em ordem as coisas, nós pedimos agora, libera uma palavra, ó Deus, para que coloque em ordem a saúde, ó Deus, física, emocional, ó Pai, espiritual de cada um dos meus irmãos nesta manhã, no nome de Jesus. Nós oramos também, ó Deus, pela Ucrânia. Nós oramos também, ó Deus, pela Rússia. Nós oramos, ó Deus, por cada família, por cada órfão, cada viúva agora, ó Deus. Ó Senhor, ampara, Deus, muda, ó Deus, a sorte daquela nação. Quando nós pedimos a paz, ó Deus, sobre aquela nação, nós não estamos a pedir, ó Deus, a ausência de uma guerra, mas a tua shalom, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento sobre a vida de cada morador, de cada soldado, de cada ucraniano, de cada russo. Guarda, Deus, as nossas famílias, guarda, ó Deus, cada repórter, guarda, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Deus, cada sangue derramado, cada sangue inocente que foi derramado, ó Deus, por essa guerra. Que haja arrependimento, que haja, Senhor Deus, transformação de mentes. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, clamamos a Ti, ó Deus, para que a Ucrânia, que a Rússia, Deus, que esses ataques cessem, ó Pai, para que não haja mais, ó Pai, mortes, para que, ó Deus, o inimigo não saia, ó Deus, vitorioso de tudo isso. E nós, como igreja do Senhor, ó Deus, nós clamamos ao único que pode fazer, és Tu, Senhor. Nós não dependemos da NATO, nós não dependemos, ó Pai, de governantes, de presidentes, de primeiros ministros, porque servimos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquele que fala e é, aquele que traz à existência as coisas que ainda não existem, e por isso nós clamamos a Ti, traga à existência a paz, ó Deus, a paz na Europa, Pai. Nós clamamos a Ti pelos nossos irmãos que lá estão, ó Deus, fortalece as suas vidas, que eles sejam, ó Pai, que eles sintam, ó Deus, o Teu amor, o Teu cuidado por cada um deles. Protege a sua casa, Deus, que a luz deles brilhe cada vez mais, que a Tua luz, ó Pai, na vida deles brilhe, ó Deus, e que eles sejam faróis, ó Deus, aos perdidos, que eles sejam faróis, ó Deus, aos desesperados, aos desamparados, no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus que nós clamamos essas coisas, amém, Deus. Posso até chorar.
esta manhã e o portador da mensagem será o nosso irmão Rui Cabral. Bom dia, irmãos. É sempre um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade partilhar a palavra do Senhor. E gostaria que nós hoje o fizéssemos, pudéssemos pensar. Este mês e o mês passado temos tido o tema da adoração, como tenho que beber aqui um bocadinho de água, senão eu fico. Os lábios começam a falar e não consigo falar. Mas estes 2 meses temos, pela graça de Deus, meditado na palavra com base na temática da adoração. E hoje eu gostaria que nós finalizássemos também olhando para o exemplo de um homem de Deus e vendo a forma prática como ele adorou a Deus através da sua vida e a forma como abençoou a vida de muitos ao seu redor e a vida de uma nação em específico. Mas antes disso gostaria que nós orássemos pedindo a benção de Deus. Pai, Senhor, neste momento, Senhor, em que vamos abrir a Tua Palavra, Deus, e vamos nela meditar, nós te queremos agradecer, Senhor, por todas as coisas, Deus. Nós te queremos agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós, Senhor. Queremos agradecer pela proteção, Senhor, que Tu nos concedes, Pai, a cada um de nós, apesar de todas as coisas que possamos estar a passar, Senhor, nós reconhecemos, Deus. Tu és um Deus de amor, um Deus de proteção, um Deus que olhas para nós como filhos teus, Senhor, e que te preocupas com a vida de cada um de nós. Pai, te queremos agradecer porque temos a Tua Palavra na nossa presença, Senhor, para que nós a possamos, Deus, abrir, ler e compreensão essa vida da Tua parte, Senhor. E por isso pedimos que nada sirva de impedimento ao tempo que vamos estar aqui contigo e que vamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Que nada sirva de impedimento na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Liberta-nos, Deus, para que realmente possamos ouvir, Deus, aquilo que Tu queres falar à vida do Teu povo, Senhor. Que possamos estar disponíveis, Senhor, para receber a Tua parte toda a palavra, Senhor, de bênção, de instrução e de crescimento para a vida de cada um de nós, Senhor. Pedimos tudo agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok. Antes de olharmos para o exemplo prático e específico de um homem de Deus, gostaria que nós relembrássemos 3 questões em relação à adoração e que têm sido relembradas ao longo destes 2 meses por todas as pregações e estudos e até inclusive por vários pastorais que o pastor tem escrito no nosso boletim. E gostava que lêssemos rapidamente alguns textos, se os irmãos não quiserem acompanhar, podem só apenas ouvir. A seguir depois vamos ler alguns textos mais extensos sobre a passagem específica. Então o primeiro texto que eu gostaria que nós lêssemos rapidamente fica em Gênesis capítulo 20. Perdão, não é Gênesis, é Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu gostaria que nós lembrássemos este texto para nos lembrarmos que o único aquele que é merecedor da nossa adoração é o nosso Deus. Foi estas palavras que Moisés recebeu da parte de Deus para passar ao povo, para que o povo entendesse isso. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus que os amava de tal forma que os retirou daquela situação complicada do Egito. Este era o único Deus verdadeiro, o único a quem eles deviam servir e adorar. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, uma das respostas que deu foi usando a palavra, inclusive esta questão em relação a só servirmos a Deus, o Deus Criador de todas as coisas.
Satanás teve a ousadia, e hoje de manhã falávamos na escola dominical, Satanás teve a ousadia de tentar o Senhor Jesus, sabendo perfeitamente quem Ele era, mas dizendo: estás a ver o poder de todas estas as nações, se me adorares? E o Senhor Jesus o que lhe disse: só um deves prestar culto, é a Deus, só Ele devemos servir. Então a adoração que nós devemos ter é um só, ao nosso Deus Criador, ao nosso Deus também Salvador, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Mais um texto sobre a questão da adoração. João capítulo 4, vamos agora para o Novo Testamento. João capítulo 4. João capítulo 4, versículos 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e 24. E diz assim a palavra de Deus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que o assim adorem. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Nós já vimos que a nossa adoração deve ser ao nosso Deus, apenas e única e exclusivamente a Ele, e essa adoração deve ser, tal como as palavras do Senhor Jesus para a mulher samaritana, deve ser em espírito e em verdade. Mais um texto sobre a adoração. Um bocadinho atrás, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 29 a 31. Palavras também do Senhor Jesus. Versículo 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Vimos que a nossa adoração deve ser única e exclusivamente ao nosso Deus. Ela deve ser em espírito e em verdade. E ela deve ser com tudo aquilo que nós somos. E ao longo destas últimas semanas já ouvimos, tanto a irmã Niceia como o pastor Aldeir, pregar sobre a importância de entregarmos tudo o que somos a Deus, para que realmente não só a nossa vida possa ser eficaz e de forma impactante, ser transformada continuamente pela vontade de Deus, mas também porque assim deve ser. A nossa adoração, o nosso amor, a nossa entrega a Deus deve ser total. Agora eu gostaria de seguir e vermos um exemplo na vida de um servo de Deus que, através da sua vida, adorou o seu Deus, o Deus Criador, e foi de forma impactante e transformadora e abençoadora na vida de uma sociedade, na vida de uma família, na vida de uma nação. Eu gostaria que fôssemos então para as passagens que ficam em Gênesis, capítulo 37 de Gênesis. Então, o primeiro texto que vamos ler é o capítulo 37 de Gênesis e vamos falar sobre este homem de Deus que foi José. Então começamos lendo a partir do versículo 1 e diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores.
Vendo os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram os seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai e vê se vão bem os teus irmãos, e o rebanho, e traz-lhe notícias. Assim enviou do val de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou José que andava errando pelo campo e lhe perguntou: quem procuras? Ou que procuras? Respondeu-lhe ele: procuro meus irmãos. Diz-me, peço, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-o e lancemo-o numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram de uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar a nosso irmão e em encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo e a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alcançando-o da cisterna, venderam-no por 25 de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes, voltou a seus irmãos e disse: o menino, onde está? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e molharam-no no sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, choro, hei de descer a meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Esta é a primeira situação em que em que José demonstra a quem servia e a quem adorava. José, com a sua vida, com o seu testemunho, adorou a Deus, mesmo no meio de uma família negligente. Claro que nem toda a família
era negligente em relação a ele próprio. Negligente significa não dar atenção, não dar ouvidos, nem os devidos cuidados, tratar com desleixo e esquecer. E aqui quem nós vemos que esqueceu de que José, quem era e o que era, foram os seus irmãos. E nós lemos na passagem que desde muito cedo os irmãos já não pediam e já não viam com bons olhos a José. E há um versículo que diz que já nem pacificamente conseguiam sequer falar com ele. E todo este ódio que a palavra de Deus relata, toda esta inveja dos irmãos em relação a José, levou a uma situação bastante trágica e limite. E pela graça de Deus o Senhor protegeu José, porque senão a sua vida poderia ter sido perdida naquela situação. Mas Deus tinha outros planos para José. E podemos às vezes pensar que muitas coisas são frutos do acaso, mas nada é fruto do acaso. Deus tem sempre um plano, Deus tem sempre uma forma de fazer com que a sua vontade seja cumprida nas nossas vidas. E José, nesta situação complicada em que nem os seus irmãos, nem aqueles que eram sangue do seu sangue, da sua própria família, o viam com bons olhos, o viam com ódio, com desprezo, e esse desprezo e ódio levaram a que o desejassem matar, mas o que acabaram por fazer foi venderam como escravo. Mas a resposta de José é muito diferente àquilo que os irmãos fizeram com ele. O ódio e o desprezo dos seus irmãos levaram, e a inveja levaram a que ele fosse vendido, a que ele vivesse grande parte da sua vida longe da sua família, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe da sua terra natal. Mas anos mais tarde nós vemos que a forma como Deus estava a preparar José para coisas bem maiores, a forma como José respondeu a este ódio foi completamente diferente. E gostaria que nós fôssemos um bocadinho à frente para vermos como respondeu José perante os seus irmãos depois de todos estes acontecimentos. Gênesis capítulo 45, um bocadinho mais à frente. Gênesis capítulo 45, e vamos ler os primeiros 10 versículos, de 1 a 10. Esta é uma primeira situação em que, depois de muitos anos, e estando José já numa posição de liderança e a governar a terra do Egito, e os seus irmãos sem saberem que era ele, José depois revela quem era perante os seus irmãos. Versículo 1 do capítulo 45 de Gênesis diz assim: Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem venderam para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardarem vida para um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Até aqui. Esta é a primeira situação em que, muitos anos depois, os irmãos que tanto o odiaram, que chegaram a vender José como escravo, anos depois estão novamente reunidos, e a resposta que José dá aos seus irmãos é uma resposta de amor. É uma resposta que, apesar de ele ter percebido e de se calhar ter sofrido muito com
a falta de amor da parte dos seus irmãos que o levou àquilo que veio a acontecer. Ele reconheceu que através de todas essas situações Deus o usou e o estava a preparar para algo maior, para algo bem maior do que a sua própria vida, para a bênção não só da sua família como de todo o seu povo, numa altura difícil como era aquela em que estava José e toda a terra do Egito, e que sabemos que foi fruto de José ter interpretado os sonhos do faraó e de toda a sua sabedoria vinda da parte de Deus, como é claro, que Deus usou José para a bênção não só do Egito, mas da sua família e de muito mais pessoas. E se calhar, se nós pensássemos humanamente falando, esta era uma boa altura para José se virar para os irmãos e dizer: lembram-se dos sonhos que eu contei? Eu tinha razão dos sonhos que tive, mas José não fez isso. José, de certeza absoluta, que se lembrava dos sonhos, que se lembrava de todas as situações, mas aquilo que ele disse foi: Deus que preparou todas as coisas para que agora isto pudesse acontecer. Foi com amor que José demonstrou pela sua família, mesmo depois daqueles acontecimentos, neste caso especificamente com os seus irmãos, foi com amor que José retribuiu a todo aquele ódio da parte dos seus irmãos. E nós vemos que, mesmo no meio de uma família difícil, complicada, em que levou a situações complicadas na vida de José, José, através da sua comunhão com Deus e através da sua adoração diária a Deus, permitiu que Deus o fosse moldando de tal forma em que aquilo que era negativo não era importante, mas o plano de Deus para atingir aquilo que tinha que ser atingido. Então José, na sua vida, mostrou a sua adoração a Deus nesta situação, mesmo em circunstâncias complicadas. Ainda hoje estávamos a cantar o corinho. Se nós olharmos às circunstâncias da nossa vida, podemos muitas vezes desviar o foco da nossa atenção, da nossa motivação, da nossa adoração. José podia ter acontecido isso, mas a prova que nós vemos é que isso não aconteceu. José permaneceu na presença do Senhor, foi moldado e foi preparado. E foi com amor que respondeu, neste caso, ao ódio e ao desprezo dos seus irmãos. Eu lembro-me sempre daquele versículo no Novo Testamento que diz que quem responde ao mal que lhes fazem com o bem acrescenta brasas. É como se acrescentasse brasas na cabeça de uma pessoa. Claro que nós podemos pensar humanamente falando. O primeiro impacto da pessoa é se calhar a confusão. Tipo, eu tratei a pessoa mal e ela está-me a tratar com amor, está-me a tratar de forma diferente. E Deus trabalha na nossa vida dessa forma e impacta a vida dos outros também dessa forma. E imagino que o impacto na vida dos irmãos de José deve ter sido de tal forma, como é que é possível? Tantos anos depois, José está nessa situação, lembra-se de todas as coisas que aconteceram. E a forma como nos trata é com amor. É como se nada tivesse acontecido. Segunda situação. Voltamos um bocadinho atrás. Capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39 de Gênesis. Vamos ver uma segunda situação em que a adoração de José continua a manifestar-se, a adoração de José a Deus continua a manifestar-se de forma maravilhosa e prática na sua vida. Numa outra realidade. Vimos a primeira, que foi no seio da sua família. Capítulo 39, versículo 1. Diz assim, começando. José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, que o comprou aos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos seus olhos e o servia. Ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa do amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José
era formoso de porte e de semblante. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na sua casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, posso eu cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Certo dia ele entrou na casa para atender os seus deveres, e ninguém estava na casa, e ninguém na casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei a voz. Mas ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, e deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar, mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras da sua mulher, lhe dissera: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Este segundo acontecimento vem na sequência do primeiro que nós lemos no início, quando os irmãos de José decidem, em vez de tirar a sua vida, vender-lhe como escravo. Então José é comprado pelo capitão da guarda, alguém muito próximo do faraó, e José foi para a sua casa e o serviu. E a palavra de Deus, e aqui creio que é a chave na vida não só de José, mas também na nossa e na vida de qualquer filho de Deus. O versículo 2 diz: o Senhor estava com José e ele tornou próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E tudo aquilo que acontece a seguir é fruto de Deus de José caminhar com Deus diariamente. É fruto da adoração de José em relação a Deus. É fruto da proximidade de José em relação a Deus. E Deus ia frutificando tudo o que José fazia. Porquê? Por causa da sua proximidade e da comunhão íntima que José tinha com Deus. E como se já não bastasse a primeira situação, limite de ódio da parte dos seus irmãos, José vê-se numa situação em que novamente o leva a um resultado injusto. José é preso por uma mentira que a mulher do seu, não sei se o melhor termo será patrão, mas é o mais parecido com o que seria hoje, se bem que José não era empregado, era servo, era escravo, não tinha opinião, não tinha voz, mas apesar disso Deus foi com ele e o abençoou de tal forma que o que acontece é que José cuidava de todas as coisas da casa. O seu senhor era de tal forma confiante nele que lhe entregou todas as coisas, todos os bens, para que José cuidasse e administrasse. Claro que a Bíblia diz-nos que a mulher do seu senhor, o capitão da guarda do faraó, a sua mulher achou e atraiu-se fisicamente por José e tentou cometer adultério com ele. E o que acontece é que, apesar de ela tentar várias vezes, José sempre resistiu. E é muito importante e interessante a resposta que José dá no versículo 8 do texto que nós lemos. José diz assim: mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, o meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como posso eu cometer tão grande mal e pecar contra Deus? José identifica o que é que estava a acontecer e percebe que o maior pecado que podia ali cometer não era trair a confiança do seu senhor, mas em primeiro lugar trair a Deus.
como posso eu fazer isto pecando eu contra Deus? E poderíamos pôr por nossas palavras se nos colocássemos na situação. O Deus é quem eu sigo. O Deus que me tem protegido de tal forma que me trouxe até aqui, mesmo sendo escravo, mas tem sido com a minha vida. E José persiste em cumprir e em obedecer à vontade de Deus. E esquiva-se a todas as situações que foram criadas pela mulher de Potifar. Claro que ela, não contente se calhar com a situação, acabou por arranjar maneira de o incriminar e injustamente o levar à prisão. E como nós vimos na primeira situação, a forma como José adorou e mostrou a sua adoração a Deus na sua vida, no meio de uma família negligente, difícil, aqui José mostrou a sua adoração no meio de uma liderança corrupta, no meio de líderes corruptos. Claro que aqui nós podemos pensar, mas não foi Potifar que criou a situação, mas foi a sua esposa. E aqui em situação nenhuma nós vemos ele questionar José do que quer que seja. Claro que ele, ouvindo a sua mulher, acreditou nas palavras dela, e é claro aqui a questão da corrupção vem através dela, ou seja, ela arranjou, não se preocupou com os meios para atingir o fim que ela desejava. Já que não conseguia ter o seu desejo correspondido, arranjou maneira de fazer com que a vida de José fosse prejudicada, levando-o a ser preso. E de que forma é que José demonstra continuamente a sua adoração e o seu amor a Deus, mesmo no meio de mais uma situação difícil? Nós vamos ver a seguir no texto, na sequência. Porque todas estas, eu creio que, para mim, para além do maior exemplo que é o Senhor Jesus para a nossa vida, creio que José é capaz de ser um dos maiores, porque nós podemos colocar todas estas situações, e se as colocássemos na nossa vida, nós poderíamos dizer, bem, a alguma altura na minha vida eu vou ter que dar um pontapé, vou ter que rebentar, vou ter que explodir, porque tudo vai mal. Eu busco a Deus, eu procuro viver de acordo com a sua vontade, eu procuro uma comunhão íntima com Ele, mas o que me tem estado a acontecer constantemente são coisas negativas. Injustiça se tem manifestado na minha vida. Não é que José se calhar não tinha sentido isso e na sua comunhão com Deus não tenha partilhado isso com Deus. Essa frustração de, Senhor, eu procuro fazer tudo de acordo com a tua vontade e estas coisas continuam a acontecer. E eu creio que a confiança que ele tinha para continuar a adorar, para continuar a servir o Deus que ele conhecia, era mesmo isso. Era o conhecer e o saber da parte de Deus. Coisas grandes vão vir, um plano grande virá e será cumprido através de ti. Continua, permanece. Porque a vida de José continuou a ser igual. Continuou a ser na presença de Deus, continuou a ser abençoado por Deus, mesmo no meio de mais situações difíceis que ocorreram. Então já vimos nestas duas, em que José mostrou a sua adoração a Deus no meio de uma família negligente, difícil, no meio ou diante de líderes corruptos, neste caso. E agora vamos ver a terceira situação. Vamos continuar a ler a partir do versículo onde nós terminamos. Situação que levou a que José fosse injustamente preso. Versículo 20. E diz assim: Então o Senhor José o tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que ali estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar em tudo quanto ele empreendia. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda no cárcere, onde José estava também preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho,
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando veio José a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam: tivemos um sonho e ninguém há que os interprete. Disse José: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão e eu tomava umas uvas e as espremia no copo do faraó e entregava o copo nas mãos do faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo e dará o copo do faraó na tua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço, de compaixão para comigo e faz menção de mim ao faraó e tira-me desta casa. Pois eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do nascimento do faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo nas mãos do faraó. Mas o padeiro-chefe o enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu creio que a resposta de José à situação anterior, de estar no meio de uma liderança corrupta que o levou injustamente à prisão, a resposta foi dada na sequência. José podia muito bem ter dito a seguir: não quero cuidar de ninguém, porque o que acontece é que o carcereiro coloca nas mãos de José a responsabilidade, ou seja, Deus continuamente usa José para a bênção daqueles que estão à sua volta, independentemente das situações que estavam a acontecer, fossem elas boas ou fossem elas negativas. Ou seja, Deus continuava a trabalhar na vida de José de tal forma que o testemunho que ele dava para os outros, mesmo na prisão, era de alguém confiável, de alguém em quem se podia confiar, de alguém que tinha um poder que não se podia explicar. Creio que devia ser um bocadinho parecido com a autoridade que o Senhor Jesus ensinava. Porque a grande diferença da forma como Jesus falava ao povo naquela altura em relação à liderança política que eles conheciam e espiritual, é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus ensinava com autoridade, com poder. E essa autoridade e esse poder vinham não só de ele conhecer a verdade, mas de viver essa verdade. E de certeza que estas pessoas à volta, vendo a vida e o testemunho de José, reconheciam nele alguém que era abençoado da parte de Deus, alguém que era diferente dos demais. E José podia muito bem ter dito: eu não quero ter mais responsabilidades com nada, não quero me envolver com mais nada. A última vez em que me meteram numa posição em que eu tinha que cuidar do que era que fosse, acabaram por me pôr numa situação injusta e vim parar à cadeia. Ele podia ter dito também em relação aos irmãos a mesma coisa, e não foi isso que José fez. José o que fez mostrar-se sempre disponível para aquilo que Deus queria fazer na sua vida e na vida daqueles à sua volta. Era cuidar dos presos que estavam na prisão, era interpretar os sonhos que 2 colegas dele tiveram durante aquela altura. E ele próprio disse, porque alguém poderia dizer: bem, José se calhar tinha em muita boa conta de estar numa posição destas e de conseguir interpretar, mas José é muito claro e diz: não pertencem os sonhos a quem? A Deus, a interpretação dos sonhos. Ou seja, ele reconhecia
que era Deus que lhe dava a bênção e a capacidade de poder, através daqueles sonhos, passar o que é que Deus queria transmitir à vida das pessoas. Claro que os irmãos, daquilo que nós vemos na palavra de Deus, os irmãos nunca tiveram interessados em saber mais o que quer que fosse, porque sempre que ouviam aquilo que José sonhava da parte de Deus, a sua ira e o seu ódio vinham ao de cima. E aqui José continua a deixar-se usar por Deus e interpreta os sonhos destes dois colegas de, neste caso, prisão, de cadeia. As coisas acontecem da forma como Deus usa José para interpretar os sonhos, mas é interessante quando José diz para um deles, para o copeiro, que iria ser aquele que iria ser restituída a sua posição perante o faraó. Olha, quando estiveres com o faraó, não te esqueças da minha situação. E José não diz aqui, não te esqueças que eu te ajudei, estás-me a dever. Ele podia ter dito. Mas José o que diz é em amor, é não te esqueças da minha situação, que fui tirado da minha família, fui roubado da minha família e estou injustamente aqui preso. A única coisa que José pediu foi compaixão, amor, atenção, disponibilidade daquela pessoa, que era naquela situação colega dele, na prisão, para se lembrar da situação de José e falar ao faraó do que tinha acontecido. Perdão. E o texto que nós acabamos de ler, no final, o que é que diz? O copeiro-chefe? Esquece-se. Então nós vemos que José continuou a adorar a Deus, mesmo no meio de uma família difícil, que o negligenciava, que o esquecia, que o colocava de parte, que não o tratava como ele devia ser tratado. Vimos que José continuou a adorar a Deus, mesmo no meio de líderes corruptos, que arranjaram forma injustamente de o colocarem na prisão. E José continua a sua caminhada, adorando a Deus, buscando a Deus em todas as coisas, e Deus continua presente na sua vida e a abençoá-lo e a usá-lo. E agora, José continua a adorar a Deus, mesmo no meio de colegas esquecidos. E aqui podemos dizer colegas, porque eles eram colegas de situação, estavam todos eles presos, encarcerados. E José continuamente abençoou a vida destas pessoas. E eu creio que isto não deve ter passado despercebido, de certeza absoluta. Mas o que é certo é que o copeiro-chefe esqueceu-se de José. E vamos ler o versículo a seguir para finalizar a leitura histórica desta situação toda. O versículo 1 do capítulo 41 começa dizendo assim: passados quantos anos? 2 anos inteiros. O faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Agora não interessa aquilo que o faraó sonhou. O que interessa é que, mais uma vez, alguém passou uma situação parecida, como os dois que estavam presos com José, e foi esta situação, este sonho, ou estes sonhos do faraó, que fez lembrar ao copeiro que se devia ter lembrado de alguém há 2 anos atrás. E pela graça de Deus, José é chamado perante o faraó, interpreta os sonhos que mais ninguém conseguiu interpretar. Porquê? Porque Deus era com ele. Porque era Deus que lhe dava essa interpretação dos sonhos. E nós sabemos que a história termina com o faraó a identificar José como sendo um homem sábio, um homem temente a Deus, um servo de Deus, e que Deus era com ele, e que toda a gente via que Deus, por ser com ele, ele era abençoado, e à volta toda a gente era o quê? Abençoada também. O que é que o faraó faz? Coloca José como o governador da terra. Ou seja, a seguir ao faraó, que era a primeira pessoa mais importante do Egito, José era o segundo. Se fôssemos a comparar hoje em dia, José seria se calhar o primeiro-ministro daquela nação. Ou seja, aquele que no dia a dia iria tomar as decisões necessárias para o bem-estar daquele povo. E a sequência da história de José é que foi isso que aconteceu. Fruto da sua comunhão com Deus, fruto da sua vida de adoração a Deus, diária, da sua proximidade com Deus, José foi sempre abençoado, foi sempre abençoando aqueles que estavam ao seu redor e foi sempre reconhecido como alguém temente a Deus e como alguém servo de Deus. Mas irmãos, nós fomos a fazer a conta de matemática entre a altura em que José é vendido pelos irmãos e a altura em que José é colocado como o governador da terra do Egito, são muitos anos.
José foi vendido pelos irmãos, a Bíblia diz, com 17 anos. E a Bíblia também nos diz que quando ele começou a servir ao faraó, como líder e como governador da terra do Egito, José tinha 30 anos. Irmão, são muitos anos para um jovem pensar, não quer mais disto, certo? Eu, por vezes, vendo o testemunho de José, eu paro-me a pensar, o que é que eu faria numa situação destas? E a minha pergunta para nós hoje é, o que é que cada um de nós faria numa situação destas? A nossa vida continuaria como sendo uma vida de adoração a Deus, independentemente das circunstâncias? Ou o nosso coração iria ficar amargurado e ressentido com tudo aquilo que aconteceu na vida de José, se fosse acontecendo connosco, e o que nos levaria era a afastar-nos de Deus? Nós não sabemos. Creio que não vale a pena pensar muito nisso. Creio que o que vale a pena pensar é no que José fez. Porque José fez aquilo que deveria fazer. Porquê? Não porque ele soubesse do que iria acontecer, mas porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que o Deus a quem adorava, continuamente, através da sua vida, o iria continuar a abençoar, independentemente das circunstâncias. E então nós podemos dizer que a vida de José para nós é uma lição de que eu posso andar, viver e adorar a Deus com a minha vida. Mesmo no meio de uma família difícil, mesmo no meio de uma liderança corrupta à minha volta, e mesmo no meio de colegas que são esquecidos. E eu creio que se calhar quase todos nós já temos algumas experiências nestes 3 campos. Se a nossa família tem sido bênção na nossa vida, graças a Deus. Agradeçamos a Deus por isso. Se a nossa família tem sido mais desafiante e tem sido mais parecida com a família de José, graças a Deus também por isso. A questão é, o que é que Deus quer que nós ainda façamos? E que Deus nos dê a mesma capacidade que deu a José, a mesma disponibilidade de o adorarmos diariamente, mesmo no meio de familiares, de irmãos, de uma família que nos traga complicações, por vezes, problemas, desafios. Mas se nós olharmos para eles como desafios, como José viu, José, quando olhou novamente para os irmãos, aquilo que disse é fantástico. Não, eu sei que vocês venderam, mas foi Deus que usou esta situação para que eu fosse adiante, para que todos nós fôssemos poupados mais tarde. E eu gostaria que nós terminássemos lendo novamente não, outras palavras que José disse para os irmãos, porque, como se não bastasse aquela primeira leitura que nós fizemos, quando José disse aos irmãos e revelou quem era, e disse o que Deus tinha feito, como se não bastasse, no coração dos irmãos ainda continuou aquela sensação de: será que é mesmo assim? Será que José está a ser sincero? E o que acontece é que quando morre Jacó, os seus irmãos ficam com receio. E que receio é esse? E vamos ler para terminar. Vamos para o capítulo 50 de Gênesis. Capítulo 50 de Gênesis, e vamos ler dos versículos 15 a 21, mesmo no final do livro. Capítulo 50 de Gênesis, vamos ler a partir do versículo 15. E diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoas a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Mostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
José já tinha tido esta conversa com eles. Quando se revelou a eles, quando pediu que o seu pai e a sua família viessem para próximo deles, mas os irmãos continuaram com aquele sentimento de: mas será que José perdoou-nos? Será que José não está a tomar esta atitude e era o receio deles, enquanto o nosso pai está vivo? O receio deles foi com a morte de Jacó que José se esquecesse e quisesse puni-los por aquilo que eles lhe tinham feito. Mas a resposta de José foi a mesma que já tinha dado. Foi a mesma. Mais uma vez, José o que é que diz? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. E tal como Deus usou José de forma maravilhosa para salvar muita gente durante aqueles tempos difíceis de fome, de miséria e de necessidade, tal como Deus usou José para liderar a nação do Egito para passar por aqueles tempos difíceis, eu creio que Deus também quer usar cada um de nós como seus filhos para que nós possamos servir não só de bênção no meio da nossa família, que são aqueles que estão mais próximos de nós, mas no meio de todos aqueles com quem nós lidamos diariamente. Sejam patrões, líderes, chefias, o que quer que seja. José deixou para nós este exemplo maravilhoso, que mesmo numa família complicada, mesmo no meio de uma liderança corrupta, e mesmo no meio de colegas próximos de nós, que muitas vezes esquecem daquilo que não só nós somos, mas daquilo que muitas vezes nós até fazemos, que Deus continua a ser connosco, tal como foi com José. Nós não possamos olhar para as circunstâncias e possamos pensar: já ajudei a pessoa desta forma, daquela, a pessoa não reconheceu, quando foi necessário a pessoa retribuir, não retribuiu, então agora não vou fazer. Não foi isso que José fez. José olhou para cima. José olhou para o Deus a quem adorava continuamente com a sua vida, continuando a fazer a sua vontade. E continuando a abençoar não só ele, como a sua família, como a todos aqueles à sua volta. Eu creio que o nosso grande desafio para nós, olhando para este texto e olhando para este testemunho da vida deste tão grande homem e servo de Deus, é que possamos de igual forma querer fazer na nossa vida. Continuar a servir a Deus, a adorar a Deus, de forma prática, de forma eficaz na nossa vida, com a nossa vida, de forma a impactar as pessoas à nossa volta, independentemente do que esteja a acontecer. Que as pessoas possam olhar para nós tal como olhavam para José. Independentemente do que foi a vida dele, o que aconteceu, o que lhe fizeram, ele continua a ser uma pessoa em quem nós depositamos confiança, em quem nós reconhecemos que é alguém que é servo de Deus e alguém que é abençoado por Deus. Que realmente nós possamos também ser assim. Que o Senhor nos use e que nos continue a trabalhar na nossa vida para que possamos também ser tal como José. Possamos ser sal e luz no meio destes dias da sociedade difícil onde nós vivemos. Onde nós, se desviarmos o nosso olhar do nosso Deus, se esquecermos da nossa adoração, da nossa comunhão com Ele diária, podemos desviar o nosso olhar e pensar: não vale a pena, já não quero, já sofri por causa disto, já foi. E o testemunho de José para nós, tal como o testemunho maior que é o do Senhor Jesus, independentemente do sofrimento, a vontade do Senhor é soberana. E que possamos continuamente perceber da parte de Deus o que Deus quer que cada um de nós possa fazer na sua vida, mas também que Deus continue também a trabalhar no nosso coração. Porque se Deus não trabalhasse diariamente no coração de José, ele teria se calhar desistido e optado por outro caminho. Mas a comunhão que José tinha com Deus fez com que ele crescesse. E mais uma vez gostava de voltar àquela passagem que diz: e Deus estava com José, e Deus era com José, e a presença de Deus na vida de José fez com que ele fosse bênção para muitas pessoas. Oremos, irmãos. Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, porque a tua palavra é tal como ela diz, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. E quanto mais nós a abrimos e meditamos nela, mais nós vemos e reconhecemos quem tu és, Senhor. E obrigado, Deus, porque essa tua palavra, por ser viva e eficaz, Senhor, ela continua atual para os nossos dias, Senhor. Ela continua com a mesma importância, com o mesmo poder nos nossos dias que teve nos dias de José, Senhor. De igual forma, Senhor, nós te queremos pedir que possas ser com cada um dos teus filhos aqui, Senhor.
nós possamos também ser e continuar a ser tal como o teu filho José foi. Homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Homens e mulheres que te adorem única e exclusivamente a ti, Senhor. Homens e mulheres que te adoram, Deus, com as nossas vidas, com as nossas decisões, dia a dia, Senhor, com tudo aquilo que nós somos, Senhor. Realmente possamos ser servos sempre disponíveis, Senhor, para ouvir a tua voz e para cumprir com a tua vontade, Senhor. Independentemente das circunstâncias, independentemente das situações à nossa volta, independentemente se houve situações que nos trouxeram tristeza, amargura, separação, destruição, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós somos falhos e que precisamos de Ti, Senhor, e que sem Ti nada somos, mas Deus continua a trabalhar nos nossos corações. E se há algum sentimento negativo que não vem da Tua parte no coração de algum dos Teus filhos, Senhor, retira da nossa mente e do nosso coração, no nome de Jesus, tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Porque nós reconhecemos que o Teu filho José permitiu que Tu trabalhasses no seu coração para que continuamente, no meio de tanta injustiça, no meio de tanto abandono, no meio de tanto esquecimento, Deus, ele nunca se esqueceu de Ti, nunca se esqueceu do Deus a quem servia e nunca se esqueceu que Tu tinhas um plano maior para a sua vida e para a vida daquele povo e daquela nação. Deus, usa-nos também de acordo com a Tua vontade, Senhor. Molda os nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue a trabalhar na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, Deus, para que sejamos cada vez mais como aquele terreno preparado para receber tudo aquilo que vem da Tua parte, Senhor. Para que tudo aquilo que Tu queres fazer através da nossa vida possa ser como José. Tudo aquilo que nós fizemos de acordo com a Tua vontade possa tudo frutificar, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para o nosso crescimento, Deus. E também para a salvação de muitas almas que ainda vão reconhecer a Ti e ao Teu Filho como o Senhor e Salvador das suas vidas. É no nome dele, Senhor, que nós te pedimos todas as coisas. Amém. Bom dia. Bom dia. Nós somos o grupo de jovens e vamos mostrar uma canção para a igreja.
precisar então de levantar as nossas ofertas, pedir por favor aos oficiais que o possam fazer, irmão Carlos, irmão João Pedro. Enquanto isso, vamos fazer a menção de alguns anúncios. Temos lá atrás o nosso boletim, onde poderão encontrar muitos mais anúncios. Nós só vamos destacar alguns. Começamos então pelos aniversariantes desta semana. Temos então nos nossos registros Paulo Albino, Joaquina Espadinha, João Narciso, Amanda Cavalheiro e Daniel Esteves. Então eu vou dizer ao Samuel para levar um beijinho de parabéns à avó também, que fez anos esta semana, não foi? E não sei se aqui presentes terá mais alguém com fluentes e que nós não temos nos nossos registros. Penso que não. Que o Senhor possa ricamente abençoar estas vidas e continuar a ser com eles. Em termos de anúncios, temos este anúncio que queremos realmente chamar a atenção entre todos. No próximo sábado, às 13h30, 15h30, teremos então uma reunião aqui do Ministério Feminino e a nossa irmã Fernanda há pouco falava comigo para darmos mesmo ênfase e destaque, porque ainda por cima serão as eleições que irão decorrer neste Ministério da nossa Igreja. Então chamamos a que todas as irmãs possam estar presentes para poderem participar e também continuar ativamente a ser dinamizado este Ministério. Então, próximo sábado, 15h30, reunião das senhoras aqui, com especial ênfase que haverá eleições também nessa reunião. Também da parte da caminhar, temos as ações de sensibilização e capacitação. Esta vai ser uma série delas. A primeira parte vai ser já no dia 15 de março e o tema é O Melhor de Mim, com a irmã Mirtes. Como sempre, é pela internet ainda. Teremos que nos inscrever. Para quem quiser assistir também é gratuito, mas é necessária a inscrição. E pronto, de anúncios assim mais urgentes, é isto que nós temos neste momento a destacar. Vamos agradecer as nossas ofertas. Pedir por favor ao irmão João Pedro que o pudesse fazer e depois estaremos a terminar o nosso culto. Oh Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo tempo que passamos na Tua presença, Senhor. E agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi colhida e exposta, Senhor, que realmente ela possa ficar bem gravada nos nossos corações, Senhor. Obrigado também pelo Teu servo e a esposa, Deus, continua a abençoar e a capacitar, Deus. Nesta hora também queremos agradecer por estas ofertas que acabamos de recolher, Senhor. Nós te agradecemos pelo sustento que nos tem dado dia após dia, pela saúde que nos dá também para ganhar o pão por dia, Senhor. E agora podermos também ofertar por casa, Senhor, pedimos que abençoes estas ofertas, que realmente possam servir para o progresso da Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos todas as coisas no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vou pedir ao pastor Aldeir para vir aqui e encerrar então o nosso culto com a bênção e assim estaremos a terminar nesta manhã. Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecer a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos sustenta. Obrigado porque Teu Espírito Santo nos ajuda a avançarmos e não retrocedermos. Que esse mesmo Espírito ministre sempre ao nosso coração, ó Deus, a termos um coração perdoador e sempre adorador, independente das circunstâncias, ó Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda, nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Deus, e rogar as Tuas bênçãos sobre cada missão nesta tarde, os meus irmãos que estarão, ó Pai, à frente no culto dessas missões, que o Senhor os abençoe, que traga uma palavra, ó Deus, do Teu trono de glória para cada um, ó Pai, ao coração de cada um dos meus irmãos nas missões. No nome de Jesus, ó Pai, que tenhamos uma semana abençoada, que possamos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, em adoração ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e todas as outras gerações, até que o Senhor venha. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.